Olá, bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Sônia Tix, analista comportamental e mentora de carreira. Estou estreando aqui um quadro novo, que é o Desperte Seu Talento com Sônia Tix. Você quer despertar seu talento? Vem comigo. Eu vou trazer aqui pessoas profissionais de grande talento. E hoje eu estou muito feliz porque eu estou aqui com uma grande amiga e uma grande profissional que, assim, admiro demais o trabalho dela. É a Sandra Novaes. Roda a vinheta. Então, pessoal, como eu falei para vocês, estou aqui hoje com a Sandra Novaes. Sou apaixonada por essa menina. E eu por você, você sabe que é recíproco. A gente tem assim muita afinidade, tem uma parceria, nós vamos contar muitas coisas aqui para vocês. E é um grande prazer receber você aqui hoje, Sandra, para contar essa sua história de talento. Que talento em você é o que não falta, né? Obrigada. E é uma grande honra estar aqui hoje, justamente na estreia do seu novo quadro. É um prazer enorme estar sempre com você. Eu gosto muito de estar com você também. Obrigada. Sandra, se apresenta um pouco para o pessoal e conta sobre essa história do seu talento, como descobriu isso, como você iniciou, qual a sua formação, né? Vamos lá, tem uma formação bem extensa. Bom, mas vamos lá. Começar pela formação acadêmica, tá bom? Sou formada em marketing, pós-graduada em marketing de serviços, fiz vários cursos de especializações, como CRM, técnicas de vendas, atendimento ao cliente, diversos cursos aí nas mais renomadas faculdades do país. Profissionalmente, né, fiz uma carreira aí bem curiosa, porque hoje sou empreendedora, né, tenho uma consultoria, trabalho mais especificamente com treinamento e desenvolvimento de liderança, e consultora e analista comportamental também, que é uma das ferramentas chaves do trabalho de desenvolvimento que eu utilizo hoje. É isso aí, você sabe mais do que eu, né? Mais do que eu não, mas mais do que qualquer outro analista comportamental, o quão importante foi esse divisor de águas que foi conhecer a análise comportamental, profissionalmente falando, no desenvolvimento de toda a minha carreira aí. Então, conta um pouquinho de quando você começou a descobrir isso do autoconhecimento, da autoconsciência, como isso tudo fez diferença na sua vida, porque foi mesmo assim algo marcante, né? Foi. Chegou um momento que quando você descobriu tudo, aí as fichas caíram, né? Mas não vou dar... Não dá spoiler, não vou ser spoiler. Conto. Bom, eu trabalhei em várias empresas, mas eu tinha uma frustração, que era justamente entrar numa empresa, uma grande multinacional, que desde os meus 18 anos eu fui recusada em 3 processos seletivos. E em uma das empresas que eu estava trabalhando, eu sentia a necessidade de me desenvolver como ser humano e como líder. Foi onde eu comecei a estudar PNL, isso nós estamos falando de 23 anos atrás, 24 anos atrás, que eu falei, essa ferramenta vai me ajudar, né, melhorar como ser humano, como profissional e os meus relacionamentos, em todos os aspectos. E aí eu comecei a estudar PNL. Em apenas 1 ano de desenvolvimento, de autoconhecimento, essa empresa, que eu tinha a frustração de ter sido recusada 3 vezes em processos seletivos, basicamente caiu no meu colo. Toca o meu telefone, olha, eu gostaria de saber se você quer participar de um processo seletivo, e resumindo, com 2 telefonemas e apenas fazer um teste DISC, que até então eu não conhecia o significado, eu passei no processo e entrei nessa empresa. E eu não esqueço até hoje, quando eu fui fazer a entrevista presencial, a pessoa que me entrevistou, quando eu entrei na sala, eu estava tão autoconfiante que desta vez ia dar certo, justamente pelo meu autoconhecimento, né, aquele desenvolvimento que eu tinha feito até então.
A hora que eu entrei na sala, a pessoa que me entrevistou falou assim, gostei da sua atitude, é de gente assim que a gente precisa. Olha. Foi assim que começou a minha entrevista. Então, mais batemos papos sobre histórias de vida por pessoas que a gente conhecia do que efetivamente ela conversar sobre a expectativa que a empresa tinha sobre mim e, de certa forma, eu também, qual seria a minha função, seriam as minhas funções, minhas atividades. Mas, enfim, eu estava tão feliz que eu estava realizando um sonho que eu também deixei a coisa acontecer. Posso Deve? interromper só um pouquinho? Claro. Olha só, o que é autoconfiança, né? Eu acho que essa fala dela marcou muito. Autoconfiança. A pessoa autoconfiante, que se conhece, que tem consciência de quem ela passa isso, transmite isso para as pessoas, né? E possivelmente nas outras entrevistas, nas outras oportunidades que você teve, deve ter ido com medo, com insegurança, né? Não confiava tanto. Mas continua, tá muito gostoso ouvir você falar. Que bom, obrigada. E você falou também uma coisa extremamente certa, né? Que eu passei isso nas outras entrevistas. Exato, olha aí, o pessoal fato. que está aí querendo colocar no mercado, presta atenção nisso. Bom, e aí eu entrei nessa empresa, atuei nessa empresa por 5 anos. Porém, nos últimos 7 meses antes de sair dessa empresa, toda aquela minha alegria, todo aquele sonho conquistado começou a virar um problema. Na ocasião, eu não tinha conhecimento do que era um burnout, mas eu estava prestes a entrar no burnout e estava sendo muito sofrido para mim desenvolver minhas atividades. Então, eu chamei minha gestora na ocasião e conversei com ela. Eu expliquei para ela, falei, olha, não acho justo, eu sei que o seu resultado, o seu sucesso profissional, a sua carreira, depende do meu resultado e vice-versa. Como uma empresa de resultados, eu poderia simplesmente deixar de produzir, fazer o que muitos profissionais fazem por aí, que é assim, olha, vou empurrar com a barriga, eu vou deixar a coisa acontecer, puxar freio de mão, esperar que me demitissem. Mas eu não sou mulher para isso. E não acho justo, como empresa que me deu tanto, e com a gestora que também eu tinha. Parabéns. Obrigada. E eu conversei com ela, falei, olha, na primeira oportunidade, por favor, me desliga. Eu não vou pedir demissão, porque eu acho que é uma troca, né? Você precisa também de um tempo para conseguir uma pessoa no meu lugar e assim por diante, preparar alguém. E foi onde finalizou que ela atendeu a minha solicitação. E daí trabalhei em outras empresas no mesmo segmento, porém, eu fiquei 7 anos, isso foi 2011. Até 2018, eu me martirizava diariamente. Por que que eu não fui mais resiliente? Por que que eu não reaprendi? Né? Porque ainda mais hoje, nesse mundo VUCA, que a gente tem que aprender, reaprender, desaprender, aprender, reaprender. Por que que eu não reaprendi? Já que eu nunca parei de estudar PNL, eu nunca parei de estudar sobre autoconhecimento, como que eu, que conheço todas essas ferramentas, não apliquei? Isso eu me cobrava demais e me fez mal durante quase 7 anos, nós estamos falando aí. E o que te fez pensar diferente? O que aconteceu? Pois foi justamente quando eu conheci a análise comportamental, né, o Advanced Insights Profile, que eu entendi quais eram os meus valores meios, não meus valores fins, né? E na hora que eu entendi isso, foi assim, eu tirei o peso das costas, caíram todas as fichas, eu fiquei tão leve no dia que eu consegui entender, e aí eu entendi que dentro dos meus valores, eu preciso ver resultado do meu trabalho. Resultado que eu estou falando é numérico, eu preciso de mensuração. Eu tenho um valor econômico extremamente alto, e aí o econômico não é só dinheiro, são números, né? E esta empresa, por exemplo, a gente fazia todo o trabalho, quantas noites sem dormir, acreditando que eu ia entregar o resultado, que eu ia bater a minha meta, atingir a minha meta, e era tudo às cegas, eu não tinha como acompanhar, né? Então aquilo ficava me fazendo mal, e foram
né, alguns anos, algum período muito grande, nesta situação. Fazia um evento enorme, aí eu ia lá, somava, falava assim, nossa, que volume financeiro expressivo, e depois no final a coisa não acontecia. Né, Sandra? Não tinha esse norte. Então, não estou aqui falando mal de uma empresa que eu sou extremamente grata a tudo que eu sou. Mas a empresa estava num momento mudanças, né, de sistemas que a gente estava sofrendo muito e isso se estendeu por muito tempo. Para mim, ficou insustentável o fato de eu não conseguir atender o meu valor econômico. Começou a virar uma frustração novamente. Então, olha que interessante, né? Eu era frustrada por não entrar na empresa, depois eu fiquei frustrada por eu ter saído da empresa. Jogou o sonho, como se tivesse jogado o sonho fora, né? Sim, exatamente, exatamente. E aí também, dentro do valor econômico, eu tenho um outro valor, que é o político e o individualista, dois valores relativamente altos, que eles não são ocasionais, e que eles pedem, eles atendem, né, quando eu trabalho com eles, eu preciso da minha individualidade. E minha autonomia, né? Então, assim, a empresa, quando ela não me dava condição de agir para mudar o resultado, porque era tudo às cegas, então eu percebi que ela não atendia dois dos meus valores. E é onde realmente a gente sabe, né, que a gente vai definhando internamente, mentalmente, porque a gente não está atendendo nossos principais valores. E aí que entra a importância do autoconhecimento, né, Sandra? Quanto mais você se conhece, mais você produz, maior a performance. Se não se conhece, ainda está no ambiente errado, na função errada, ou o sistema não responde aquilo que você precisa, você acaba se frustrando, né? Exato. Mas conta como é hoje isso. Hoje, essa baita ferramenta, né, que me deu esse norte e tirou esse peso, foi tão importante para mim que eu me especializei cada vez mais neste assunto, onde eu fiz a formação, inclusive de consultoria, para que eu pudesse ajudar cada vez mais as pessoas não passarem por isso que eu passei. Então, assim, quando a gente faz essa consultoria, seja em empresa, seja pessoa física ou jurídica, né, a gente colabora para que as pessoas realmente estejam no lugar certo, atendendo os seus valores, e vice-versa. E a empresa também saiba escolher as pessoas certas e alocar as pessoas certas nos lugares certos. Isso é muito importante para a performance de todos. Né? E aí foi onde eu comecei realmente a fazer a consultoria, trazendo a mensuração do meu resultado dentro do meu trabalho, tendo a minha autonomia. Né? Então, é exatamente isso. Autoconsciência. Quanto mais consciente você é dos talentos que você tem, dos valores que você almeja, que você necessita ser atendido, e quanto mais autoconsciência, mais autenticidade a gente tem. Quanto mais autêntico a gente mais realizado a gente fica. Eu falei que nós temos uma história juntas, né? Foi exatamente a Sandra que me apresentou esse ADV, né? Que é um teste que nós aplicamos para conhecer tudo isso que ela está explicando aqui de uma forma bem didática e que faz toda a diferença para uma carreira, né, Sandra? Exatamente. E para a gente terminar essa conversa gostosa aqui, o que você tem para falar para as pessoas sobre as pessoas que estão querendo mudar de carreira, que estão querendo melhorar sua liderança, melhorar seus resultados? Qual é a grande dica que você dá? A grande dica que eu dou é realmente autoconhecimento. E a maneira mais prática, rápida, eficaz e econômica é quando a gente faz avaliação comportamental. Porque a gente não fica tentando no escuro, a gente consegue enxergar exatamente como direcionar a nossa carreira e como atender os nossos valores. E principalmente descobrir quais são os talentos natos que a gente tem e como aplicá-los no nosso comportamento. Principalmente isso, né? Então, a minha grande dica é: invista no seu autoconhecimento, invista na sua evolução, na evolução da sua autoconsciência. De preferência, com uma análise de perfil comportamental,
porque ela realmente abre muitas portas para este caminho que é sem fim. Nunca mais você vai parar de olhar para si mesmo e falar assim, o que eu quero com isso? Onde eu vou chegar? Né? E muitas vezes até, arrisco a dizer, ajuda muito no autocontrole e na inteligência emocional. É o melhor caminho. Então, na carreira, dedique-se, estude e, principalmente, tenha o autoconhecimento. Sandra, muito obrigada. Sandra é minha parceirona de negócios, né? Dividimos aí nossas experiências em várias empresas e foi um prazer enorme conversar com você. Obrigada. E até a próxima. Né? Até a próxima. Voltaremos com novidades, né, Sandra? Com novidades. A próxima talvez não seja aqui no canal, no formato entrevista, mas vamos ver por aí pelas empresas, na nossa parceria de consultoria. Então, beijo grande, até. Beijo.